Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos apresenta uma comparação muito bonita e significativa para falar daquilo que Deus prepara para nós como alegria e felicidade eternas, que é justamente a comparação com um banquete. A refeição para o ser humano é algo indispensável. Nós sabemos pela própria experiência que se nós não nos alimentarmos, nós enfraquecemos, podemos adoecer e até mesmo ter a consequência, a morte. Então a refeição, o alimentar-se para o ser humano, a experiência humana, é algo fundamental. Porém, diferente dos outros seres que também precisam se alimentar, o ser humano tem algo que é próprio, que é justamente o alimentar-se no relacionamento. Então todos nós, certamente, reconhecemos a importância de tomar uma refeição junto com as outras pessoas, sobretudo na nossa família. Até porque nós, naquela experiência primeira, fundamental da nossa existência, nós não temos a autonomia, nós não podemos por nós mesmos nos alimentar, mas nós somos alimentados. Um animalzinho, quando nasce, ele tem iniciativa de procurar o alimento, mas o ser humano não. O ser humano precisa, por algum tempo, de ser alimentado. Então vejam que o alimentar-se na experiência humana tem já uma marca comunitária. Isto é, porque nós sozinhos não podemos nos alimentar, precisamos da ajuda dos outros, mas isso permanece a nossa vida toda. Por isso que quando a palavra de Deus utiliza esta comparação da experiência do fazer refeição para falar da realidade definitiva no céu, de vida plena, de alegria e felicidades plenas, nos facilita a compreensão, mesmo que seja uma comparação. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete. E aqui vai explicitando, todos os elementos desse banquete. Claro que nós não podemos reduzir esta palavra do profeta Isaías a uma dimensão puramente material, ainda que ali seja o ponto de partida para compreender. Mas este banquete que o Senhor nos oferece não se esgota na nossa experiência aqui na terra, mas alcança plenitude na eternidade. Jesus também no seu ensinamento utiliza esta comparação da felicidade eterna como uma grande festa preparada pelo próprio Deus e aqui tipificada como uma festa de casamento. Então é uma imagem muito bonita que deve nos inspirar, de fato, a responder a este convite do Senhor. Vejam que no Evangelho também Jesus fala de que os convidados
não acolheram o convite. Isto é, não foram nem gratos, nem reconheceram a bondade de quem os convidou. E pelo contrário, desprezaram aquele convite. Isso também é presente nos nossos dias, na história da humanidade. Então Deus, que ao longo da história da humanidade vai de tantas maneiras, de tantos modos, convidando a sua criatura por excelência, para que de fato se encaminhe para participar deste banquete eterno, mas muitos dizem não, muitos rejeitam este convite. Por isso que o Evangelho, Jesus também utiliza essa imagem tão dura de dizer que o rei mandou de novo convidar, mas aqueles que ele mandou para convidar foram rejeitados, até o ponto de serem mortos. Aqui Jesus está se referindo aos profetas e ao próprio Jesus, que foi enviado por Deus para fazer este grande convite, para que a humanidade, não um pequeno grupo, mas toda a humanidade tome consciência de que o Deus que nos ama, nos quer participantes da felicidade eterna, do seu banquete que não tem fim. Mas se rejeita, é algo que lamentamos, mas como é que se pode rejeitar um bem? Mas se rejeita. Como também acontece, voltando àquela experiência que nós falávamos tão fundamental, pessoas que optam por fazer a sua refeição sozinha. Hoje isto está se tornando cada vez mais comum entre nós, e isso é um grande prejuízo quando não se conserva mais este bom costume de sentar-se à mesa em família para fazer uma refeição. Hoje, infelizmente, entrou essa mentalidade e esse mau hábito de cada um fazer o seu pratinho a hora que quer e comer aonde quer. Então as pessoas vão se tornando cada vez mais individualistas, porque se alimentam de algo material, porque comer sozinho é alimentar-se só do pão material, mas estar à mesa com os outros é alimentar-se de outras coisas também importantes, do afeto, da atenção, da vida do outro partilhada. O ser humano precisa disso. O ser humano, a fome do ser humano não é somente por um pedaço de pão, não é somente por um prato de comida, mas nós fomos criados para, no relacionamento também, nos alimentarmos. E portanto essa imagem que Jesus utiliza e que o profeta Isaías também usa na primeira leitura, precisam chamar a nossa atenção para ver qual é o tipo, qual a qualidade de experiência de nutrir-se que nós estamos tendo. Será que nos acomodamos, nos contentamos apenas porque temos ali um prato de comida, independente se em casa tem mais gente ou não? Até mesmo em certos lugares públicos, onde as pessoas iam justamente para, em companhia, junto com os outros, tomar uma refeição, fazer um lanche, porque ali tem mais do que o aspecto material. Mas até nisso, as pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar.
como já dissemos em outros momentos, vai ali um grupo de amigos, de jovens, para um restaurante, uma pizzaria, para tomar uma refeição, e ninguém se comunica mais diretamente. É todo mundo com o celular passando mensagem, às vezes para quem está do lado. Está bem que come ali o sanduíche, que come uma pizza, que come outra coisa, mas não foi para isso que saíram, mas saíram para uma convivência. E isso até mesmo entre membros da família. Na hora da refeição, nós mais velhos sabemos como era tão importante esperar que todo mundo chegasse para começar a refeição. Por quê? Porque não é só tomar um alimento material, mas é renovar o relacionamento. Então, isso é tão importante, mas que nós estamos perdendo. Então, se para a nossa fé, o céu será o grande banquete dos filhos e filhas de Deus, justamente ali para nos alimentarmos, não de coisas materiais, mas da presença do próprio Deus. Como é que se hoje nós temos dificuldade de nos alimentar com a presença do outro, que está ali do nosso lado, mas que nós não damos atenção? Então vejam como nós estamos nesse mundo desencontrado, naquilo que é tão fundamental, que podemos dizer que é natural, a experiência comunitária do estar juntos, para, como já foi dito, não apenas tomar um alimento material, mas também nos nutrirmos de relacionamentos. Então Jesus, com esta parábola, está chamando a nossa atenção. Isto é, como é que nós respondemos a este chamado de Deus? Há algo também curioso nesta parábola, é que diz que aqueles que não foram, porque rejeitaram o convite, não impediram que a festa acontecesse. Não é assim, não vieram, então o rei disse, tá bom, então eles não aceitaram, então vamos suspender a festa. Não. Aqui nós temos a própria missão de Jesus, o convite é universal. Claro que o convite começa com o povo, aqueles que foram os primeiros destinatários, mas que recusaram. Mas mesmo assim, o convite se expandiu, porque desde sempre é universal. Vejam que na primeira leitura se diz para todos os povos. Então, o convite universal, ninguém está excluído, ninguém está excluído do convite de Deus para participar do banquete eterno, da felicidade eterna. Mas uma coisa curiosa é que diz que quando todo mundo entrou, o rei foi para a sala dos convidados e lá encontrou alguém que não estava com a veste, com o traje de festa. E disse, amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Numa determinada linha de pensamento, nós poderíamos até pensar, mas parece contraditório, porque ele mandou chamar todo mundo, disse que era para todo mundo entrar, porque se fossem os primeiros convidados, que sabiam que iam para uma festa, que já tinham recebido o convite há algum tempo, deveriam já estar preparados para isso. Mas como é que alguém que foi chamado praticamente ali em cima da hora, podia até se preparar para a festa? Mas aí nós estamos refletindo dentro da nossa concepção cultural. É preciso lembrar que para os povos antigos havia um costume. O costume, quando as pessoas chegavam
para a festa, elas recebiam uma veste, que era a veste da festa. Então o que significa? Significa que este homem quis entrar na festa, mas não quis receber a veste. Ele foi convidado? Foi. E foi convidado para participar? Mas claro que sim. Mas tinha uma condição. Todos os convidados deveriam entrar na sala da festa depois que revestissem essa veste que recebiam. O rei não exigiu que eles trouxessem a veste. Não, o rei dava a veste. Por nosso mérito, nós nunca iríamos nem ser convidados, nem ser admitidos para a festa. Mas Deus nos dá a veste. Deus nos reveste com uma dignidade. E como é que Ele faz isso? No rito do batismo, quando a criança é batizada, então existe um rito que se chama da veste, a veste branca. Justamente para dizer isso, que agora que fomos admitidos como filhos de Deus, fomos revestidos dessa dignidade. E tantas maneiras ao longo da história e da nossa vida, Deus nos oferece esta veste, esse traje de festa. A sua palavra, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa armadura, a veste que nos defende, é a palavra de Deus. No livro do Apocalipse se diz que os mártires alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isto é, o Cristo que morreu, que deu a sua vida para que tivéssemos uma veste purificada. Então esse homem na porta da sala, ele rejeitou a veste. Essa é a dificuldade de ser admitido, de continuar na sala. Não foi uma tirania do rei, porque seria contraditório. Como é que o rei manda entrar todo mundo e agora manda alguém embora? Muitos são chamados, ou seja, o convite é para todos, mas poucos acolhem, se deixam revestir por essa veste por esse traje da festa. Então, se nós perguntarmos quem quer participar do banquete da eternidade, todos querem. Mas quem recebe a veste e a usa? Nem todos. O convite é para todos, ninguém está excluído, mas a decisão deve ser de cada um, quando a veste é oferecida para participar deste banquete. Na terra, neste caminho que nós fazemos para o banquete celeste, nós já temos uma grande preparação no banquete da Eucaristia. Então vejam como o Senhor pedagogicamente vai nos preparando para o banquete definitivo. Isto é, qual é o alimento que Ele nos oferece? Liturgicamente, até nós falamos, não é, que a missa, ela tem duas grandes mesas. A mesa da palavra, a primeira parte da missa, desse banquete que é a Eucaristia, nos alimentamos da palavra de Deus.
A segunda mesa, a mesa da Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, que nos são dados. Isto é, participamos deste banquete. Mas de novo é preciso que nós nos revistamos do traje da festa, que é o nosso compromisso da conversão, que é o nosso compromisso da prática da justiça, que é o nosso compromisso do amor verdadeiro, que é o nosso compromisso de construir o reino de Deus entre nós. Tudo isso é revestir-se desse traje de festa. Então queremos dizer sim para participar do banquete, mas devemos também acolher a veste que o Senhor nos oferece, para não fazer como esse homem, que entrou, mas não assumiu. Como muitas vezes nós estamos no lugar, mas estamos rejeitando aquilo que nos é oferecido. Até mesmo na igreja. Ou seja, acabamos de dizer, o alimento que o Senhor nos oferece, a sua palavra, a Eucaristia, podemos estar na igreja, mas rejeitando tudo isso. Isto é, não prestando atenção à proclamação da palavra, não dando aquela atenção necessária no momento da oração. Então, é a mesma coisa deste homem. Estava na sala da festa, mas não estava sintonizado com o momento da festa, porque rejeitou a veste que quiseram lhe dar ao entrar naquela sala. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.